Diabetes e Covid-19. Orientações gerais. Por que as pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco de infecção em relação ao Covid-19? Pessoas com diabetes não têm maior risco de infecção, mas sim de maior gravidade da Covid-19. Pessoas com diabetes controlado têm menos risco de complicações relacionadas ao coronavírus. O risco de complicações pelo Covid-19 é muito menor e quase igual ao das pessoas sem diabetes se os níveis de açúcar no sangue estiverem controlados. As pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco para evoluir com as formas graves da doença. As pessoas com diabetes que estão no grupo de maior risco para evoluir com as formas mais graves da doença são aquelas com longa história de diabetes, mau controle metabólico, presença de complicações, doenças concomitantes, especialmente idosos, maiores de 60 anos, independentemente do tipo de diabetes. O risco de complicações na pessoa com diabetes bem controlado é menor, tanto para diabetes tipo 1 quanto para tipo 2. Os sintomas da Covid-19 são diferentes em pessoas com diabetes. Não, os sintomas serão os mesmos da população sem diabetes. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Podem estar associados, coriza, obstrução nasal, dor de garganta. Quadros gastrointestinais como diarreia são menos frequentes. A maioria das pessoas infectadas apresentam sintomas leves, febre, tosse, em alguns casos, pneumonia. Cerca de 14%, a menor parte das pessoas infectadas, podem desenvolver sintomas graves, dificuldade em respirar e falta de ar, necessitando internações para tratamento com suporte de oxigênio. Todas as pessoas com diabetes têm imunidade baixa. A pouca ou ausência de insulina afeta a imunidade. A baixa imunidade na pessoa com diabetes está ligada à elevação do açúcar no sangue, não à falta de produção de insulina. Por isso, o controle da glicemia, através de monitorização, uso adequado da insulina ou medicação oral, alimentação equilibrada e exercício físico, vai permitir que a pessoa com diabetes enfrente o coronavírus com menos riscos à sua saúde. A pessoa com diabetes que está muito acima do peso também pode ter a imunidade afetada por ter maior inflamação desenvolvida por este excesso de peso. O risco de complicações da Covid-19 é maior tanto para quem tem diabetes tipo 1 quanto tipo 2. O risco de complicações é maior para aqueles com 60 anos ou mais, que já tenham complicações do diabetes, com outras doenças como a pressão alta e que estão com altos níveis de açúcar no sangue. Pré-diabetes é considerado grupo de risco. Não há dados disponíveis com nível de evidência que possa afirmar que pacientes pré-diabéticos tenham risco aumentado diante de uma infecção do coronavírus. Deve-se observar se o pré-diabetes está presente em pessoas com outras patologias associadas e em idosos. Orientamos que todas as pessoas, em risco ou não, devam seguir as mesmas orientações gerais para evitar o contágio e seguir todas as orientações das autoridades sanitárias vigentes. A mulher grávida com diabetes tem um risco maior de contrair a Covid-19. Durante a gravidez pode ocorrer um enfraquecimento no sistema imunológico, devido a alterações hormonais, sendo necessário ter atenção redobrada para evitar problemas como resfriados, gripes e infecções urinárias. É fundamental um controle muito melhor também das glicemias, que deverão ser medidas com maior frequência também para o bem-estar da mãe e do feto. A pessoa que tem diabetes e um transtorno alimentar é mais vulnerável para o coronavírus. Em relação aos transtornos alimentares, como o mais comum no diabetes é a diabulimia, isto faz com que as glicemias fiquem sempre altas. Quando existe um mau controle do diabetes, a pessoa fica mais vulnerável a infecções, pois ocorre uma queda na imunidade. Se a pessoa tem tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo e diabetes, o risco é maior ter a Covid-19. O fato da pessoa com diabetes ter também tireoidite autoimune, Hashimoto, não aumenta o risco de pegar uma virose. Mas é necessário fazer a monitorização das glicemias em casa através das glicemias capilares ou sistema flash, glicose intersticial, e tomar a insulina e medicamentos prescritos para manter o diabetes bem controlado. É importante também dosar os hormônios da tireoide no sangue para saber se o hipotireoidismo está compensado com a dose de L-tiroxina adequada para a pessoa. Alguns dos sintomas do hipotireoidismo, como cansaço e prostração, podem confundir com a presença de uma virose. Como uma pessoa com diabetes e síndrome gripal deve agir se não puder fazer o exame específico para detectar a Covid-19? Pessoas com diabetes apresentando sintomas leves de resfriado ou com síndrome gripal devem se manter em isolamento respiratório domiciliar por 14 dias. É possível diferenciar a síndrome gripal, causada pelo coronavírus, do vírus da influenza nas pessoas com diabetes? Não é possível diferenciar, tanto em pessoas com e sem diabetes. Esta diferenciação é realizada apenas por testes virológicos.